Vamos lá aqui, ó. É claro que como é uma prova de oficial, a gente não vai ficar se preocupando na abordagem teórica, que, por exemplo, teria uma prova de ar. Vamos focar apenas na abordagem mais técnica, beleza? Então, eu vou dividir o quadro para vocês, eu vou falar de magnetismo de modo geral para vocês, vou dar uma aula completa de magnetismo para vocês, ok? Tranquilo? E vamos fazer algumas questões de magnetismos. No projeto, por exemplo, aqui a gente vai falar da parte de fluxo magnético para frente. Embora eu vá dar uma aula completa, eu vou falar de fluxo magnético para frente. No projeto eu vou poder falar sobre outras coisas a mais, beleza? Mas vem comigo aqui, ó. Primeira coisa que tem que saber é o seguinte. Campo magnético. Beleza? A primeira coisa importante que tem que saber do campo magnético é o seguinte. Quando a gente vai fazer, por exemplo, trabalhar com campo magnético, a gente tem um problema muito grave, que é você simplesmente orientar e direcionar as coisas, beleza? E como que você vai começar? Já começa o tiro para bom, Rogério. Como que a gente começa isso? Vamos lá. A gente precisa ter uma grande ajuda da mão direita. Então, basicamente é o seguinte. O campo magnético, a gente vai ter que usar uma regra conhecida de vocês, que é a regra da mão direita. Já vamos falar sobre isso. Mas, antes de mais nada, a gente vai ter um probleminha. Porque, por exemplo, o campo magnético, a velocidade, a força, elas formam os eixos cartesianos. E são 3 eixos. E qual é o nosso maior problema? O nosso maior problema é o seguinte, é representar uma coisa tridimensional num plano bidimensional. E aí a gente vai usar uma notação importante. Por exemplo, olhamos para o pau do conhecimento. Aqui, ó, imagina o Harry Potter. Aqui, ó. Aqui o bagulho é doido, rapaz. Aqui, ó. Aqui, meus amores, a gente vai fazer a representação tridimensional. Então, olha só que interessante. Eu tenho o eixo X, eu tenho o eixo Y e aqui eu tenho o eixo Z. E aí a gente vai representar esse eixo Z por 2 possibilidades. Um campo, por exemplo, que vai estar na direção positiva do eixo Z, ou um campo que vai estar na direção negativa. Carol, João, assume aí, por favor. Positiva e negativa. Então, ou seja, o fato de ele estar na posição positiva e negativa vai ser um problema para a gente. Por quê? Porque a gente não vai ter como representar isso aqui tão fácil. Aí vem um grande truque. Que truque é esse? O meu amigo Dardo. Essa parte gosta de me ver. Obrigado. Olha só. Você tem 2 opções. Esse aqui. O campo ele pode estar saindo. Ou ele pode estar entrando. Então há 2 opções. Ou o campo sai, ou o campo ele entra. Quando o campo sai, você vê o quê? A ponta do dardo. Quando o campo entra, você vê o rabo do dardo, que tem forma de X. Por isso que a notação de campo magnético é muito simples. Se ele está saindo, a gente vê ponto. Se ele está entrando, a gente vê o quê? X. Porque ele é um vetor. Beleza? Tranquilo? O microfone está chiando. Peraí, deixa eu ver se ajeitar aqui na minha roupa. Às vezes tá... Melhorou, gente? Aqui, então ponto para saindo, X para entrando, ok? Dúvidas? Sim, é um vetor. E então a gente representa assim, ó, ponto saindo, X entrando. Por isso que a notação de campo apontando para fora é um ponto. Campo apontando para dentro é X, porque ele vai ser um vetor. E aí a gente vai tomar cuidado com algumas coisas importantes. E são alguns campos importantes que nós temos que saber. Então o que nós vamos ter? O campo do fio. Como que a gente calcula o campo do fio, gente? O fio ele vai ter como característica circular
o fio. E aí, como que a gente usa a regra da mão direita? Atenção, gente. Agora o tio vai usar a magia dele para te explicar como funciona. Olha só. Peguei minha mão. Olha que mão linda. Vou pintar minha mão. Por que tá fazendo isso? Porque eu quero. De novo, livre-arbítrio Deus me deu, eu uso, tá? Ok? Por exemplo, ok? E agora como que funciona? Como que funciona a regra da mão direita? Você vai encaixar o polegar da mão direita, certo? Você vai encaixar ele com a corrente. E os demais dedos vão indicar para onde está o campo, por exemplo. Encaixei aqui, o campo vai estar o quê? O campo vai estar saindo. E aí você percebe pelos meus dedos que você está vendo o quê? A ponta dos dedos. Então ele está o quê? Saindo de um lado. Beleza? Ele sai de um lado. E do outro ele vai o quê? Entrar. Se ele entra, você vê o quê? X. Beleza? Bem simples, né? Então, propriedade do campo. O campo ele é circular. Acontece de um lado uma coisa, do outro acontece o contrário, ok? Porque ele entra de um lado, sai do outro, sai de um lado, entra do outro. Tranquilo, senhores? Dúvidas? Então vamos lá. Como que a gente calcula o campo do fio? μ0i sobre quem? 2πd. Já vou falar o que é o μ0i. O μ0i, gente, o μ0 na realidade, ele é uma constante eletrostática do meio, no caso o vácuo. Ele tem valor definido, que é 4π vezes 10 elevado a menos 7. Pergunta, olha eu... Tá. Isso é regra na mão direita. É para você achar a direção e o sentido do campo magnético, beleza? E aí, como que se funciona isso? Isso é um método para você achar a direção e o sentido do campo magnético, ok? Isso aqui não é... Isso aqui é para você descobrir para onde que vai apontar o campo magnético. Só isso, olha. Eu encaixo o polegar na direção e no sentido da corrente e os demais dedos vão indicar o campo. Por exemplo, aqui o campo está saindo, ele sai de um lado e entra do outro, ok? É só isso, tá? Beleza? Não confundam, certo? É só regrinha para a gente poder achar a direção e o sentido do campo. Qualquer coisa pode falar aí, tá bom? Gente, qualquer pessoa que tiver dúvida, que muitos de vocês nunca viram magnetismo na vida, vocês podem ter dúvidas. Lembre-se que essa é uma aula, a gente chama de live pelo método que ele é feito, mas é uma aula. Vocês podem perguntar. Não quer dizer que eu vou poder responder na rapidez que seria uma aula normal, mas dúvidas, perguntem. E o segundo campo que me interessa é o campo numa espira, beleza? E o que vai ser uma espira? Uma espira vai ser um círculo. A espira ela vai ser um círculo, a espira vai ser um fio enrolado. E esse fio enrolado ele pode ser feito de várias formas. Ele pode ser um fio em forma de retângulo, uma espira retangular. Essa espira ela pode ser uma espira triangular. Essa espira pode ser uma espira circular, que é a espira que me interessa, beleza? E como que funciona o campo da espira circular? Gente, atenção aqui. O campo da espira circular, ele quem é? μ0i sobre 2r. Vamos lá, tentar entender a diferença entre esses dois campos. Primeiro eu vou entender a fórmula, tá, gente? O μ0 é uma constante física, que vale esse valor aqui. Você precisa decorar isso aqui? Não, você não precisa decorar isso, mas eu te garanto que se você estudar magnetismo, naturalmente você sabe esse valor aqui, ok? Beleza? I vai ser a corrente, não é isso? O I é a corrente elétrica
Embaixo, 2π vezes a distância. Só preciso tomar cuidado, Letícia, que essa distância aqui, ela deve ser medida em metros. Por que ela é medida em metros? Porque ela faz parte do sistema internacional. Agora vamos lá. Atenção, uma coisa importante. Quero ver se vocês são bons mesmo, são bravos. Qual a diferença entre essa fórmula e essa? Qual realmente a diferença entre uma fórmula e outra? É o... Já responderam. É o π. Nessa equação de baixo, aqui, ó, eu possuo o π. E essa aqui eu não possuo. Isso numa prova é um erro muito grave. Por quê? Porque simplesmente o π, ele às vezes acaba confundindo. Você acaba colocando embaixo o π. E isso é um erro muito grave. E aí eu vou te dar um macete para você não esquecer, que uma vez uma aluna que me ensinou, por sinal. Ela faz o seguinte para decorar isso, olha só. Na Inspira tem π no nome. Se tem π no nome, não precisa de π na fórmula. Então, se tem π no nome, não leva π na fórmula. E aí, essa é um jeito legal de vocês guardarem essa diferença entre uma coisa e outra. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. E esse D aqui, gente, esse R aqui, qual a diferença? Nada. Porque isso aqui ambos são uma distância. A diferença é que isso aqui é a distância, digamos, ambos são distâncias, só que aqui a distância é o centro. Beleza? Então vamos lá. Letícia Campos, sua dúvida da fórmula você entendeu agora, minha flor? Gente, qualquer dúvida vocês podem interagir a hora que for, tá, gente? Só não posso responder a hora que vocês querem, mas eu posso responder. Beleza? Beleza, eu vou continuar aqui, você mora em sequência. E como que funciona a regra da mão direita? Atenção, gente, muita calma nessa hora. Por exemplo, aqui eu vou ter uma corrente, por exemplo, vou botar simbolicamente uma corrente para cá. Como que funciona o campo magnético disso aqui? Simples. Você vai colocar o polegar, mesma merda aqui, ó. Você coloca o polegar aqui e de um lado tá saindo, do outro tá o quê? Entrando, certo? Aqui embaixo é a mesma merda. Só que tem um problema. A Inspira, essa fórmula aqui, gente, ela só vale para o centro da Inspira. Professor, e se não for no centro, o que a gente faz? Porra nenhuma, não faz. Só vai cair no centro. E aí como que você faz isso aqui? Então você usa a regra da mão direita. Só que olha só. Desse lado vai estar o quê? Saindo. Então no centro da Inspira, o campo está o quê? Saindo. E na parte de fora? Se houvesse um campo aqui fora, estaria o quê? Entrando. Mas como eu falei para vocês, não existe campo aqui fora. A gente só vai trabalhar dentro da Inspira. Então a gente vai trabalhar somente dentro da Inspira. Professor, mas você pegou uma corrente aqui. E se você pegasse, por exemplo, uma corrente continuando aqui em cima? Eu continuei. Você teria a mesma resposta? Sim. Encaixei o polegar aqui. Aqui vai estar o quê? Saindo. Ponto. Ah, mas em vez de encaixar aqui, você pegasse aqui embaixo. Você teria o quê? A mesma resposta. Ó. Encaixei o polegar no sentido da corrente. Aqui vai estar o quê? Saindo. Então aqui também é o quê? Ponto. Beleza? Então olha só, a regra da mão direita é muito simples. Você encaixa o polegar na direção e sentido da corrente e os demais dedos vão te indicar o quê? O campo magnético. Encaixei o polegar, aqui indicou que está saindo, porque eu vi ó, está saindo, e do outro lado está o quê? Entrando. Aqui eu sei que está saindo, do outro lado deveria estar o quê? Entrando. Mas como eu te falei, a Inspira, a gente não vai olhar para a parte de fora. A gente só vai olhar para a parte de dentro. Certo, Adonias? Certo? Então, ou seja, o campo magnético vão ter esses dois campos importantes. Só que além desses dois campos, eu vou ter mais dois. Que são basicamente o quê? Consequências desse. Que é o campo da bobina chata. Chata quer dizer achatada, tá, gente? Não quer dizer antônimo de legal, não, tá, gente?
campo da bobina longa, ou chamado do solenoide, que é o nome que vocês conhecem melhor. Beleza? Nada, Luiz. Então, vamos lá. O que é a bobina chata? Eu vou pegar várias espiras circulares, e vou, em geral circular, tá? Mas pode ser outro formato. E vou colocar uma do lado da outra. Ó, coloquei uma do lado da outra. E esse conjunto de bobina, de espiras justapostas, uma do lado da outra, chama-se bobina. Então, como que eu calculo o campo dela? Atenção. Olha que jeito difícil. O campo da bobina chata vai ser o campo de uma espira vezes quem? O número de espiras. Olha que difícil. Isso que é o campo da bobina. É bem razoável, né, gente? Calcula uma e multiplica pelo número de espiras. Bem tranquilo, bem de boa, né? E o solenoide vai ser o quê? Vai ser uma espira afastada uma da outra. E ela vai ter o quê? Não. Tá confundindo agora. Aqui, ó. Já o solenoide, que são o quê? Espiras uma afastada da outra, ela vai ser o quê? A mesma coisa. Ó, μ0 vezes N vezes I dividido por L. Esse L aqui, gente, é o tamanho do solenoide. Beleza? Então, esses são os campos magnéticos que vocês têm que saber na prova. Uma vez o EFON até chegou a pedir toroide, mas toroide não cai na prova. Pediu de forma inconveniente. EFON sendo EFON, né? Dão os modos às vezes surreal. Senhores, dúvidas, senhores, campo magnético? Dúvidas? Depois disso aqui a gente viu o quê? A gente viu a... Responde pro tio. Força magnética. A força magnética ela vai ser o quê? Em vez de usar a regra na mão direita, eu uso a regra da mão. Qual mão que eu uso? Esquerda. Ah, mas eu também vi regra na mão direita da força. Tá bom, mas usa a esquerda, tá? Funciona melhor, beleza? Estranho, Maldonias, porque é tão... Geralmente você vê isso aqui junto, entendeu? Ou você não viu o campo magnético, ou você não viu o bobina. É difícil você não ver uma coisa e ver outra, sabe? Meio que interligado. Isso é o problema, olha, de verdade. Aqui, meus amores. A primeira força magnética que me interessa é a força magnética numa carga. Que a gente vai calcular usando a seguinte fórmula. Carga vezes velocidade vezes campo magnético vezes o seno de θ. E aí, meus queridos, aí tem várias formas de fazer isso. Eu não vou me ater muito a isso não, tá, gente? Essa é a regra do tapa? Então, tem muitas formas de explicar isso. Você pode usar a regra do tapa, você pode usar a regra da mão esquerda, que eu prefiro mais, que é você usar cada um dos dedos da sua mãozinha linda e maravilhosa para indicar uma coordenada cartesiana, por exemplo. Ó, força, velocidade e campo. Percebe que a mãozinha é assim, ó. Boa noite, Joaquim. Joaquim Brum, boa noite. Sumido, tudo bem com você? Aqui, ó. Aí você usa a regra da mão esquerda, que é o famoso faça de força bom vestibular. Faça bom vestibular. Força, campo e velocidade. Eu vou te dar um exemplo aqui para vocês. E aí vocês vão tentar entender um pouquinho melhor, tá, gente? Eu prometo que quem tem dificuldade vai ter mais dificuldade para compreender, mas não tem problema, eu vou tentar ajudar vocês. Mas é um pouquinho difícil, então presta atenção de vocês, tá? Aqui, ó. Ó, vou fazer um exemplo para vocês aqui, só para ilustrar, tá, gente? Então, vou fazer aqui, ó. Vou até fazer aqui um exemplo para ilustrar.
Vou fazer um exemplo para a gente ilustrar. Se tiver dificuldade, vem com calma que vocês vão entender com o tio aqui. Confia no tio, confia no pai. Beleza? Aqui, ó. Suponhamos que eu tenho uma carga, duas cargas positivas. Aqui elas estão imersas num campo para dentro, aqui elas estão imersas num campo para fora. E essa aqui se move para a direita e essa aqui se move para cima. E o tio quer saber para onde que aponta a força, beleza? Como que a gente faz para resolver isso aqui? A gente usa a regra do faça bom vestibular. Força, campo e velocidade. Como que funciona isso? Atenção, dica. Você primeiro começa, olha só, dedinho indicador, tá bom? Você começa apontando para a porra do campo. Aponta para o campo. O campo, ele vai estar para dentro, tu aponta para dentro do quadro. Dentro, xizinho. Se estiver para fora, você aponta para fora do quadro. Então, você aponta para dentro do quadro ou você aponta para fora do quadro. Para dentro e para fora. Esse é o dedo do campo. Depois que você colocar o dedo indicador no lugar certo, você pega o dedinho da velocidade. E aí você rotaciona ele à medida que você tiver a velocidade. Por exemplo, se o vetor velocidade apontar para baixo, você aponta ele para baixo. Se o vetor velocidade estiver para a esquerda, você aponta para a esquerda. Se o vetor velocidade estiver para a direita, você aponta para a direita. Se o vetor velocidade estiver para cima, você aponta para cima. E aí, quando você alinhar o campo com a velocidade, basta você esticar o polegar para você achar a força. Eu vou te mostrar aqui um exemplo. Faça comigo para vocês poderem relembrar isso ou aprender que nunca viu. Aqui, ó. Lembre-se que é uma aula de revisão, então a gente não tem propósito de fazer exercício. No curso mesmo online, a gente tem exercício até o talo, mas como aqui é uma revisão, a gente enxuga o exercício para você poder ter um quadro de resumo. Aqui, ó. Coloquei a velocidade do campo para dentro, certo? Apontei o campo para dentro. Tranquilo? Ó, apontei para dentro. Passo 2. Esticar o dedo da velocidade na direção do campo. Você percebe que a velocidade está para onde? Ela está para a direita. Então, eu vou colocar o dedo médio para a direita. Agora que eu encaixei o campo, encaixei a velocidade, basta eu esticar o polegar. E ao esticar o polegar, eu percebo que a força está para onde? Está para cima. Então, a gente sabe que a força magnética está para cima. Beleza? Aqui, ó. Mesma coisa. Eu vou colocar o indicador. Como é que o indicador? O campo está para onde? O campo está para fora. Encaixei para fora, certo? Apontei para fora. Fora do quadro. Aqui é a velocidade. A velocidade está para onde? Para cima. Então, eu vou levar esse dedo para cima. Feito isso, basta eu esticar o polegar. E esticando o polegar, vai estar para onde? Vai estar para direita, a força. Beleza? Agora vamos lá, meus amores. Preciso tomar muito cuidado com isso aqui. Isso aqui é para cargas positivas. Se a carga for negativa, basta inverter. Ok? Início da aula, Samires. Fora, dentro. Não, você vai se guiar pela teoria. Aqui o campo está apontando para dentro, porque é xizinho. Aqui o campo está apontando para fora, porque é pontinho, certo? Certo, Samira? Sabe, bonito sobrenome, Savion. Savion, gostei do sobrenome dela. Tranquilo, Samira? Foi? Então você seguia pelo desenho, tá? Xizinho para dentro, pontinho para fora, beleza? Foi, minha flor? Vamos dar sequência aqui, ó. Agora você dá um grito pro tio. Isso. Se a carga for negativa,
basta inverter o sentido da força. Como assim sentido da força? Vamos lá. Essa força aqui, a gente fez a regra na mão esquerda, ela apontou para onde? Para cima. Se a carga fosse negativa, o contrário de apontar para cima é apontar para baixo. Aqui, caguei não, calma, vou te responder, muito tempo certo. Aqui, a carga positiva, a força vai estar para onde? Para a direita. Como sendo, se for negativa, vai dar o que sentido? Contrário, que é para a esquerda. Beleza? Tranquilo? Fica chateado não, Eduardo, você vai no meu coração, já vou te responder. Vou dar uma sequência aqui para vocês, que isso aqui é um pouquinho complicado. Beleza? Então você vai inverter apenas a resposta. E aí, você vai lembrar da matéria que você tem alguns casos particulares. E quais são esses casos particulares? O primeiro caso particular é o seguinte: se a velocidade for paralela ao campo. Se a velocidade for paralela ao campo, o ângulo entre essas forças, entre a velocidade e o campo, vai ser 0 ou 180. E quando isso acontecer, a gente sabe que se isso aqui for 0 ou 180, sendo de 0, 0. Seno de 180, 0 vezes B, 0 vezes V, 0 vezes Q, 0. Então a gente sabe que a força vai ser nula. Se a força é nula, isso implica que a aceleração também é o quê? Nula. Boa, Mari. Boa, Mari. Feliz. Beleza? A aceleração nula. Se a aceleração é nula, quer dizer o quê? Que há duas opções. Quais são elas? Que opções são essas? Se a aceleração é nula, quer dizer o quê? Há duas opções. Quais as opções? Ou ele está em repouso, ou está em MRU. As duas são razoáveis, Gustavo Cantor? Não. Por que não são? Porque ele jamais pode dar repouso. Alguém sabe me dizer por que jamais ele pode dar repouso? Por quê? Porque a velocidade tem que ser o quê? Paralela ao campo. Então, se a velocidade tem que ser paralela ao campo, é porque existe velocidade, que não pode ter repouso. Beleza? Então, olha só, meus amores. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, tá, gente? Os casos particulares. Ok? O primeiro caso particular vai ser se a velocidade for o quê? Paralela ao campo. Beleza? Basicamente sim, Marvilas. Professor, no caso que controla a força e a velocidade, sua pergunta é muito complexa de responder dessa forma, Orion. Mas o que determina os casos particulares são os ângulos, tá? Que eles formam. Beleza? Nada, Eduardo. Shakira, você pode pontuar para mim um pouquinho melhor? Porque senão eu fico confuso. Beleza? Porque às vezes largo a informação aqui. Lucas, eu vou falar assim, Lucas, inclusive a folha é sobre isso. Beleza? Pontua para mim, Shakira, enquanto eu vou dar sequência aqui, tá bom? O segundo caso particular, eu não vou entrar em muitos méritos para vocês, é se a velocidade ela tiver uma trajetória perpendicular ao campo. Se a trajetória ela é perpendicular, a velocidade é perpendicular ao campo, esse corpo descreve um movimento circular uniforme. Então vamos lá. Se a velocidade ela for paralela ao campo, eu tenho movimento retilíneo uniforme. Se a velocidade for perpendicular ao campo, eu vou ter um movimento circular uniforme. Ok? E olha que interessante, meus amores. E aí, o que você tem que fazer para resolver as questões de MCU? Você tem que perceber que a força magnética, como ela vai atuar na direção do raio do movimento circular, a força magnética ela vai se comportar como força centrípeta. Porque a força magnética ela vai se comportar como força centrípeta.
E aí, o que você pode fazer? Você pode pegar a fórmula e abrir. Eu, particularmente, não vou abrir, eu já vou colocar a resposta para vocês. E quando você faz isso aqui, você consegue descobrir o raio, que é o mv sobre QB. Esse é o raio do movimento circular. E como que vai ser o período? O período vai ser 2πm sobre QB. Essa é a fórmula do raio, essa é a fórmula do período, ok? Beleza? O que vai ser o raio? É mole, sabe o que é o raio, que talvez você não saiba o que é o período. O período vai ser o quê? O tempo para ele completar uma volta, beleza? Esse é o raio e esse é o período, beleza? A fórmula fala o seguinte, que a força magnética ela vai ser igual a quem? A carga vezes a velocidade vezes o campo vezes o seno do ângulo. Para você não esquecer, tem um macete que a gente vai usar para a gente calcular a direção e o sentido. A gente usa a regra da mão esquerda, que é o faça bom vestibular. Força, campo e velocidade. Faça bom vestibular. Campo, velocidade. Faça bom vestibular. Força, campo e velocidade. Beleza? E aí, gente, a partir disso aí, a gente consegue determinar a direção e o sentido disso aqui. Tranquilo? Qualquer coisa você pode perguntar de novo, tá bom? Mas é como pedir o raio? Bastante, tá? Bastante comum pedir o raio, beleza? E, por exemplo, não sei se vocês vão fazer ar também. Ar gosta muito de pedir o raio de curvatura, beleza? O famoso Habib me vê um kibe. Tem a versão proibidora? Tem, mas aí eu fui censurado. Porque o tio sofre censura às vezes. Ditadura não. Habib me vê um kibe. Beleza? Tem 2 pimentas no meu quibe. Habib me vê um quibe. Tem 2 pimentas no meu quibe. Beleza? Raio é igual a massa vezes velocidade dividida por carga vezes campo. O período que vai ser o tempo ele dar uma volta vai ser o quê? 2 vezes o π é π, vezes a massa dividido pela carga vezes o campo. Só tomemos cuidado com alguma coisa importante, tá, gente? Quando eu falo isso para vocês, carga sobre campo, tem que ficar muito claro para vocês uma coisa, que é o quê? Que é simplesmente que o período é o tempo para você completar uma volta, tá, gente? E às vezes você tem que tomar cuidado com 2 coisas. Por exemplo, coisa 1. Essa distância aqui é o raio? Não. Essa distância é o diâmetro. Então tem que perceber que essa distância aqui vai ser o dobro dessa fórmula, por exemplo. Daqui para cá é o período, sim ou não? Não, porque daqui para cá é o quê? Meia circunferência. Então aqui vai ser o quê? Metade do período. Então você tem que tomar cuidado com esses detalhes, com essas sutilezas do processo. Beleza? Eduardo, sim, M é massa. Perceberam? Isso é uma armadilha muito perigosa para vocês tomarem cuidado, para vocês não caírem em armadilha em prova. E aí, nós temos o seguinte. Nós temos o terceiro e último caso, que a gente não vai entrar muito nesse mérito, que eu vou chamar de outros casos. O que são outros casos? É toda vez que o ângulo não for, digamos, 90 nem 0, ele vai ser o quê? O movimento circular em linha reta. O movimento circular em linha reta chama-se, movimento circular em linha reta, ele tem forma de hélice. Por isso que isso aqui é chamado de trajetória helicoidal, porque tem forma de hélice. Beleza? Tranquilo, senhores? Foi. Vamos agora para o terceiro tema. Qualquer dúvida você pode deixar no comentário. Vamos ao terceiro tema, que é o seguinte, que é indução magnética. Para a gente falar da indução magnética, o primeiro conceito que a gente tem que falar é de
fluxo magnético. Isso aqui vai ser muito usado pela aula de hoje, pela EFON e pela Escola Naval, e eu vou te mostrar T período. Eu vou te mostrar como resolver questões importantes disso, beleza? Primeira coisa importante sobre o fluxo magnético. Olha, não tira dúvida assim, olha, é importante, olha, estou brincando com você. É bom para tirar dúvida. O que vai ser o fluxo? O fluxo vai ser o quê? Campo magnético vezes a área vezes o cosseno do ângulo. Beleza? Essa fórmula aqui, meus amores. Calma, gente ansiosa. Gente, olha só. Olha que interessante, meus amores. Onde que vai dar merda? O aluno, a imagem do cão, eu vou falar isso pra você agora, e você vai errar na primeira oportunidade que você tiver. Beleza? E olha só. Isso aqui é o campo magnético, nada demais. Isso aqui é a área, nada demais. Isso aqui é o ângulo, tudo demais. O que vai ser esse ângulo aqui, gente? Esse ângulo aqui, meus amores, ele vai ser o ângulo formado entre o campo... Esse ângulo, atenção, gente, esse ângulo aqui é o ângulo formado entre o campo e a normal. Entre parênteses, não é o ângulo da espira. Entre o campo e a normal, beleza? Por que eu estou falando para vocês isso? Porque olha só. Eu vou falar alguma coisa para vocês agora importante, vocês vão errar. Muita calma nessa hora. Sara, Reberte, normal, segmento perpendicular ao plano, tá? Você tem lá na física normal do plano, na matemática você tem curva normal, em cálculo você tem reta normal. Normal é todo segmento perpendicular ao plano, tá? Você quer ver um negócio pra você? Onde que dá merda aqui? Vem contigo aqui, ó. Observação 1. Atenção, gente. Se eu falo que uma espira é atravessada dois caras importantes. Atenção. Perpendicularmente por um campo. Caso 2, é atravessada. Se eu tenho uma espira, essa espira for atravessada espira atravessada perpendicularmente ao plano. Quanto que vale o ângulo θ? Uma espira é atravessada perpendicularmente com o plano. Quanto que vale esse ângulo? Atenção! Uma espira é atravessada perpendicularmente com o campo. Quanto que vale o ângulo? Olha só. Vou desenhar para você dois casos importantes. Ó. Caso 1. Caso 2. Aqui eu tenho espira, tá, gente? Uma espira qualquer. E eu tenho a espira sendo atravessada perpendicularmente por um campo B. Beleza? Perpendicular. Caso 2, eu tenho uma espira atravessada paralelamente com um campo. Quero saber quanto que vale esse ângulo θ aqui. Já vi várias respostas, algumas certas, outras erradas. Vamos lá. Lembra que o tio falou para vocês o seguinte, que é entre o campo e a
normal. Sara, normal é o quê? O segmento perpendicular à superfície. Então, por exemplo, aqui tem a espira, certo? O segmento perpendicular à superfície é esse aqui, ó. Aqui eu tenho a espira. O segmento perpendicular à espira é esse aqui. Então, se você perceber que esse ângulo θ aqui, gente, esse ângulo θ é o ângulo entre o campo. Vou até subir aqui. Esse ângulo θ é o ângulo. Esse ângulo θ é o ângulo entre o campo e a normal. Só de você olhar, quanto que vale o ângulo θ aqui? Só de olhar, quanto vale o ângulo θ aqui? Se a espira e o campo são perpendiculares, o ângulo entre o campo e a normal vale quanto? 0. Se o campo ele é paralelo com a espira, o ângulo formado com a normal, quanto que é? 90. E aí que todo mundo erra. Um olhar descuidado, um olhar amador, lê a palavra perpendicular e pensa em 90 graus. E aí você perde uma questão de graça por errar esse detalhe aqui. Ok? Caralho, esqueci uma coisa muito importante aqui de botar no quadro. Que merda. Me distraí, esqueci de colocar uma coisa muito importante aqui. Puta que pariu. Daqui a pouco eu boto. Beleza? Então vou colocar com isso aqui, tá, gente? Aqui, olha só. Merda. Então, olha só, meus amores. E aí, depois que a gente aprende isso aqui, a gente aprende o quê? A lei de Faraday. Atenção, gente. A lei de Faraday fala o seguinte. Ela fala que a força eletromotriz induzida, ela vai ser menos a derivada ou a variação do fluxo magnético em relação ao tempo. Nós trabalhamos em prova com sinal de negativo, sinal de positivo, porque a gente trabalha com módulo, tá, gente? A gente trabalha com módulo. Mas a fórmula é o menos. E esse negativo aqui, gente, é o resultado da lei de Lenz. O que fala a lei de Lenz? Que a corrente induzida, ela vai ser o quê? Contrária à variação do fluxo magnético. Então, ou seja, esse negativo aqui quer dizer que ela vai ser o quê? Contrária à variação de fluxo. Amores da minha vida, muito acaba. Então, a FEM induzida, a energia, isso, foi isso que faltou, que eu vi agora que faltou. Mas é bom que eu meto aqui com falha, fica até bonitinho, ele fica melhor. Você vai ter que ligar porque fica melhor. Então, vamos lá. Esse aqui, ó, negativo aqui, gente, é o resultado da lei de Lenz. O que quer dizer o seguinte? Quer dizer que a energia elétrica gerada por um gerador, atenção, guarda-minhos, a energia elétrica, a fé induzida, ela vai ser resultado da variação de fluxo. O que isso quer dizer? Se variar campo, ou se variar área, ou se variar ângulo. O que é variar campo? O campo ficar mais forte ou mais fraco. Variar área quer dizer o quê? A área que passar campo magnético aumentar ou diminuir. Variar ângulo quer dizer o quê? Que o corpo sofra uma rotação. Toda vez que isso aqui aparece, você simplesmente vai ter um fluxo, uma corrente induzida. E aí, chegamos no clímax da aula de hoje, que são as questões que eu vou resolver para vocês. Que são as consequências disso aqui. Digamos, a primeira consequência disso aqui que me interessa é a FEM na barra.
Eu tenho um trilho. Eu não vou demonstrar para vocês, tá, gente? Eu tenho um trilho. Esse trilho aqui, ele está imerso numa região com um determinado campo magnético. E num dado instante, algum indivíduo cisma de puxar ele. Beleza? Ao puxar ele, a fém gerada, ela pode ser determinada da seguinte forma. Atenção, não vou demonstrar. A fém, ela vai ser o quê? O campo magnético vezes o comprimento do fio vezes a velocidade. Para você não esquecer, eu vou beijá-la. Eu vou beijá-la. Só que agora, muito cuidado aqui, ó. Essa forma aqui, ela aparece linkada sempre em concurso com mais duas formas. Outra forma que ela aparece. A lei de Ohm, que é o famoso Quim-Verrier. Essa fórmula, ela sempre aparece linkada com Quim-Verrier. Beleza? Dúvidas, senhores? Tranquilo? E para fecharmos, que seria aqui o 2B, que eu acabei cagando aqui a teoria, até vou botar aqui no gatilho, é o seguinte, que eu vou até chamar de 4. Força magnética no fio. Se eu tiver um fio, a força magnética, ela vai ser o quê? B vezes I vezes L vezes seno de θ. O famoso Bilseno θ. E onde que vai dar merda? Gente, pergunta de $1 milhão para vocês. Que campo é esse? A força magnética do fio. Quem vai gerar esse campo magnético aqui da fórmula? Tem muita gente que acha que esse campo aqui, por ser a fórmula do campo no fio, eles acham que essa força aqui, ela vai ser gerada pelo fio. Só que essa força aqui, ela vai ser a força gerada de forma externa ao fio. Como assim, professor? Muito simples. A gente sabe que o fio, ele gera o quê? Campo magnético, ok? Ele gera. Mas, atenção. Por exemplo, nesse fio aqui, ó, o campo magnético está entrando e tá saindo, tá o quê? Entrando. Aqui vai ter força magnética? Não. Não vai ter força magnética porque esse campo é o campo gerado por esse fio. Agora, se eu pegar esse fio aqui, peguei esse mesmo fio e colocar ele numa região que gera qualquer outro campo magnético, e colocar ele numa região que tem campo magnético, aí sim ele vai gerar força. Então, de novo, ele só vai gerar força se o campo magnético for externo. O campo do fio não gera força no fio. Só gera força para campos externos ao fio. Ok? Beleza? Por isso que eu posso ter campo magnético entre dois fios. Por que eu posso ter campo magnético entre dois fios? Eu posso ter campo magnético entre dois fios, por quê? Porque um fio pode gerar campo em outro fio. Um fio só pode gerar campo, o fio só recebe força se o campo for externo. Então, se eu tenho um fio e eu tenho outro fio, e aquele outro fio exerce campo nesse fio aqui, aí sim ele aparece uma força. Porque só aparece força magnética para campos externos ao fio. E aí, como que vai ficar aqui a fórmula? Isso aqui
é mais difícil, ó. Eu tenho um fio, um fio. Outro fio de comprimento I1, de comprimento I2, uma distância D e um tamanho L. Como que a gente pode fazer para calcular isso aqui? Vou colocar a forma direta, ó. Vai ser μ0 vezes o produto das correntes vezes o comprimento do fio sobre 2πd. Essa é a fórmula direta, beleza? Tirem print que vai começar as questões. Aqui, ó. Imerso em uma região onde o campo magnético é 6 Tesla, vou te mostrar como é ridículo passar aqui, ó. 6 Tesla, uma barra condutora de 1 metro, então o comprimento vale 1 metro, e resistência R igual a 1 ohm. E massa igual a 0,2 quilos. Beleza? Deslida sem atrito, apoiado sobre condutores em forma de U, disposto horizontalmente, conforme indica a figura acima. Se a força externa mantém a velocidade da barra constante e de módulo V igual a 2 metros por segundo, qual é o valor da corrente elétrica? Beleza? Tranquilo, gente? Vamos lá resolver juntos. Aqui, ó. Lembra que eu te falei que são 3 fórmulas básicas, né, gente? Que aparecem muito na prova da escola Naval e FON. Que é isso, que é BVL e que é isso aqui. Ok? Vamos lá pra gente começar, não é isso? A gente sabe que a FEM ela vai ser o quê? Olha o susto. FEM vai ser... Deixa eu ver aqui a velocidade. Perdão, faltou a velocidade. 2 metros por segundo. Primeira coisa, eu sei que a FEM quem é? A FEM é BVL. Olha que difícil. Campo. 6 Tesla. Velocidade. 2 metros por segundo. Comprimento. 1 metro. 6 vezes 2, 12 volts. Achamos a voltagem. Morreu. Quer dizer, morreu embaixo, né? Desculpa. Vou agora fazer o quê? Achar a corrente. Quem vê, ri. Quanto que vale a FEM? Achei. 12. Quanto que vale a resistência? 1. 12 vezes 1, 12 amperes. Nessa questão aqui, ele quer o que? A força magnética. Eu sei que a força magnética é o famoso bio seno θ. Então, vai ser B vezes I vezes L. Quanto que vale o campo magnético? 6. Quanto que vale a corrente? 12. Quanto que vale o comprimento? 1 metro. 6 vezes 12, 72 newtons. Olha que interessante, meus amores. Lembra que eu destaquei essas 3 fórmulas aqui no quadro? Porque eu sabia que essas 3 iam aparecer a aula inteira. Porque dá para você passar. Escola Naval morreu, ó. Cadê a Escola Naval? Foda-se, morreu. Beleza? Vou fazer mais uma deforma para você ver que difícil. Um condutor PT, alô Lula, PT de resistência 20 ohms, está em contato com o condutor de resistência desprezível, dobrado em forma de U, como indica a figura. O conjunto está imerso em um campo magnético uniforme de intensidade 15 Tesla. Seu DM operador puxa o condutor PT de modo que se move com velocidade constante de 4 metros por segundo.
Se você olhar para a figura, isso aqui vai ter o comprimento de quanto? De 1,5 metros. Ele quer o valor da FEM, da força eletromotriz, e quer o valor da força magnética. Beleza? Aqui, ó. Quero descobrir a FEM, não é isso? Olha que difícil. Como é uma barra, eu vou aplicar o quê? BVL. Campo. 15. Velocidade. 4. Comprimento. 1,5. A fé induzida vale quanto? 90 volts. Posso marcar já a resposta? João, assume aí, por favor, as perguntas dos comentários. Já poderiam marcar a resposta? Sim, letra D. Mas vamos calcular a força magnética? Só de pirraça? Força magnética vai ser o quê? O BIL, BIL seno. Campo, 15 teslas. Corrente. Eu não tenho a corrente, certo? Então, para eu achar a corrente, olha só, mesma estrutura, tá, gente? Para achar a corrente, quem vê, ri. Eu ri. A FEM é 90, a resistência vale 20 vezes I. Então, quanto que vale o I? 9 dividido por 2, 4,5. Agora, para achar a força, é o BIL. Vai ficar o quê? Força, desconheço. Campo, vale 15. Corrente, 4,5. Comprimento, 1,5. Isso aqui vai dar, eu fiz o cálculo aqui embaixo, vai dar 101,25. Difícil passar Defon na escola? Mais uma, ó. Defon também, olha que difícil. Olha que difícil. Um fio de resistência. Um fio de resistência de 5 ohms. Eu sou um fio, eu tenho resistência de 5 ohms. E comprimento de forma de um quadrado, de lado, CC dá centímetro. Nós temos que passar para quem? Para metros. Vai ficar 0,6 metros. Mas tem que lembrar que essa merda é um quadrado. Beleza? É atravessada com velocidade constante num tempo de 90 segundos. E um campo de 10 Tesla. A intensidade da corrente elétrica que se forma no fio é I1. Então, vamos descobrir quanto que vale I1 primeiro. Eu sei que FEM é igual a BVL. Mesma sequência. Campo. 10. A propósito, desculpa, de besteira. Isso aqui não é uma barra, né? Isso aqui é um quadrado, não é uma barra. A gente sabe que o fluxo vai ser o quê? Em modo variação do fluxo sobre o tempo. Beleza? Tranquilo. E o que vai ser o fluxo? O fluxo vai ser o quê? Atenção. O fluxo é B vezes A. B vezes A sobre delta θ. Beleza? Olha que difícil. É claro que eu estou carteando a derivação aqui. O campo vale quanto? 10. Quanto que vale a área? A área vai ser o quê? A área do quadrado. A área do quadrado quem é? É o lado ao quadrado. Vai ficar 0,6 ao quadrado. Vai dar 0,36. Vezes sobre o tempo, que é 0,9. Feito essa divisão aqui, nós vamos ter o quê? 3,6 divididos por 0,9. Não é isso? Vai dar 4 volts. Ok? Eu sei que V é igual a R vezes I. Quanto que vale a FEM? 4 volts.
Quanto que é a resistência? 5. Então, a corrente 1 vai ser 4 dividido por 5, que vai ser 0,8. Achamos a primeira corrente. Beleza? Outro fio reto, então, ou seja, vai na situação 1, situação 1, situação 2. Aí ele vai para uma outra situação. Ele fala o seguinte: num fio reto de comprimento L igual a 2 metros, é atravessada por uma corrente de 10 Tesla quando a força possui 8 newtons. E ele quer saber essa corrente. Não, ele quer saber essa corrente. Beleza? Então vamos lá. Nós sabemos que força magnética é B vezes I vezes L. Força é 8, campo é 10. E 2 vai ser o quê? 8 divididos por 20. Isso vai dar 0,4 ampere. E aí ele quer saber o quê, gente? Ele quer saber quanto que vale a razão de I1 sobre I2. Olha que difícil. I1, 0,8. I2, 0,4. Se eu dividir, vai dar quanto? 2. Simples assim. Percebeu que é sempre a mesma coisa? Para fechar, gente. 4. Uma espira condutora rígida, móvel com velocidade vetorial V constante, totalmente imersa numa região no qual existe campo magnético de indução B, constante no tempo e perpendicular ao plano, e contém uma espira ao seu redor com velocidade induzida. Observa-se na espira que a corrente induzida é nula. Ok? Podemos afirmar que tal fenômeno acontece devido a... Vamos lá, olha que difícil, senhores. A gente sabe que a FEM, ela vai ser o quê? Na barra, a FEM, ela vai ser o quê? A variação do fluxo sobre quem? Sobre o tempo. Só que a gente sabe que FEM, quem é? É R vezes I. Então eu vou igualar um com o outro. Quando eu igualar um com o outro, eu vou ter o quê? R vezes I é igual a variação do fluxo sobre o tempo. Então, eu vou ter que I é a variação do fluxo. O R está multiplicando, passa para lá, dividindo. O que vai ser a variação do fluxo? Vai ser a variação do campo vezes a área, dividido por quem? R vezes T. Beleza? Ele quer saber o que, gente? Ele quer saber o seguinte. Ele quer que você explique por que a corrente induzida é nula. Vamos lá. A corrente induzida, ela vai ser nula se o quê? Alguma coisa for nula. Isso aqui pode ser nulo? Não. Isso pode ser nulo? Não. Isso aqui pode ser nulo? Nesse problema, não. A área é nula? Não. Só quem não está sofrendo, quando eu digo nula, não varia, tá? A área varia? Não. O ângulo varia? Não. Quem também não varia? Repara, quem não está variando é o campo. Então, ou seja, a corrente é zero porque o campo não está o quê? Variando. E como que eu sei que o campo não está variando? Porque ele falou para você o seguinte na questão, olha só. Ele falou para você o seguinte, que esse campo, ele é uniforme e constante no tempo. Ou seja, por ele ser uniforme, quer dizer o quê? Que ele não varia. Então, se o campo tem variação zero, isso implica que a corrente seja nula, configurando assim a letra B. Beleza? Rodinelli, para você. Por que o peso não leva em consideração? Claro que o peso leva em consideração, mas olha que legal. Para baixo eu vou ter o quê? Sei lá, o peso. Para cima eu vou ter o quê? A força magnética.
Ele falou que a barra possui uma velocidade constante. O que isso quer dizer? Se a velocidade é constante, quer dizer o quê? Que a força resultante, que a aceleração é zero, logo quer dizer o quê? Que a força resultante é nula, logo quer dizer o quê? Que não há... Logo quer dizer o quê? Se a força resultante é nula, quer dizer que a força peso para baixo vai ser igual à força magnética, que é a força externa para cima, por exemplo. Então a força, digamos, externa, ela vai ser literalmente o próprio peso. Ok? Por isso o peso não entra em consideração. Porque ele quer saber o módulo da força externa. Senhores, entenderam? Dúvidas? Fica bem, Júlio. Tchau, tchau.